Olá, gente, boa tarde. Hoje, quinta-feira, 24 de setembro de 2020. Vamos mais para o nosso momento de história. Espero que vocês estejam bem, com saúde e que possamos dar continuidade a nossos estudos em história com tranquilidade e também com perseverança. Amanhã a gente vai ter uma live aí falando sobre competências socioemocionais, combate ao suicídio, um caminho possível, né? A gente vai estar na sexta-feira a partir de 9 horas com todos aí, os professores que puderem participar, os estudantes também, o Clube A Corrente do Bem, promovendo essa live junto à gestora, Graça, e também a Otto Cardoso, mestrado em psicologia aí, que vai trabalhar com esse tema muito importante para nossa saúde mental nesse mês de combate ao suicídio, certo? Não só nesse mês, mas nesse mês a gente foca com ações, desenvolvendo palestras, desenvolvendo conversas, desenvolvendo discussões para motivar e também explicar caminhos possíveis para o combate ao suicídio, certo? Então, espero que todos participem, né? Entrem lá, vai ser transmitido pelo YouTube, certo? Do Clube de Mídia. Quem não tem ainda o acesso, que não se inscreveu no canal, se inscreva. Pode entrar em contato comigo para eu passar aí o canal, ou então pesquisa no YouTube sobre Gracinha Clube de Mídia, certo? Então vai aparecer lá, ok? A transmissão pelo YouTube aí, a partir das 9 horas da manhã. Conto com vocês, viu? Temos também aí um concurso literário, certo? Com inscrições abertas até 30 de novembro, em que a Secretaria de Estado, né, da Educação, o governo de Sergipe, está promovendo para trabalhar a literatura junto ao bicentenário de Sergipe, 200 anos, né? Sergipe está fazendo agora com a independência de Sergipe, né? 1820 e 2020, certo? Quem tiver interesse em participar também, entre em contato comigo sobre essa ação. Importante e não mais importante, importante e tão importante é o que os inscritos do Enem aí, quem não modificou ainda a foto, quem não fez a foto para colocar na página do participante, deve fazer até 1º de outubro. Ou seja, hoje é 24, né? Estou gravando esse vídeo 23, na quarta-feira. Mas deve fazer o vídeo, deve trocar essa foto até 1º de outubro, na semana que vem, certo? Então tome cuidado com isso, a foto deve ser com fundo branco, de perfil, do jeito que está aí, certo? Sem boné, sem óculos, sem gorros, né? Para que seja validada a inscrição do Enem. Agora, iniciando propriamente, né, nesse conteúdo aí, vamos trabalhar a partir da aula de hoje, né? E por enquanto só na aula de hoje. Na semana que vem a gente não tem aula de história, porque devido à carga horária, né, 25% que a gente estava tendo só uma aula de história durante a semana, e a semana que vem a gente não tem, para que a gente consiga chegar à totalidade equiparada com as outras disciplinas, certo? Nem a matéria de história, nem a matéria de geografia vai ter essa aula na semana que vem. Estudo orientado continua normal, certo? Com as duas aulas que a gente está tendo. E as outras matérias, né, com suas cargas horárias. Quem também tem uma aula, provavelmente, eu vou dar uma olhada, mas eu acho que também não vai ter aula, né? Ou vai ter, eu não estou me recordando agora, mas até semana que vem eu atualizo para vocês. Esse capítulo que a gente vai trabalhar sobre a civilização chinesa, ele se encontra aí no livro
no capítulo 6. A gente terminou a África Antiga, o Egito e a Núbia, né? Fizemos a palestra visita virtual lá com o Museu de Arqueologia de Xingol, Max. E agora a gente vai entrar na civilização chinesa, trabalhando aí sobre as culturas, né? Se denominaram Yangshan e Longshan, né? Os nomes são um pouco complicados, mas até o desenvolvimento das aulas a gente vai aprendendo, certo? Vamos falar um pouquinho sobre a história e política do Império Qin, do Império Chinês, a dinastia Han, né? E alguns avanços técnicos para a época que os chineses fizeram. E aí, se você me pergunta por que, que a China é tão desenvolvida em tecnologia e que exporta essa tecnologia para o mundo, né? Porque eles lá atrás eles já tinham grandes avanços técnicos, né? Vamos falar sobre a sociedade dos Tang também, né? O Tang de suco, né? Mas é a sociedade Tang, né? O Sui Tang lá na China. Trabalhar um pouquinho sobre o budismo, né? Essa religião milenar, a dinastia Song, certo? Falar sobre a impressão e o papel, né? Que existia já na China, que foi precursora desse processo. Alguns povos nômades que vão conquistar a China, né? Como a gente viu em outras civilizações, povos conquistaram, né? Civilizações e acabaram destruindo elas. E filosofia, né? Falando sobre filosofia e religião, a gente trabalhar um pouco aí sobre o confucionismo, o taoísmo e a acupuntura, certo? Algumas coisas que alguns aí podem utilizar e saber, né? Quem for de fora, principalmente Aracaju, grandes cidades, tem esses essas penetrações de religiões, né? Essas práticas de religiões no nas cidades, né? Centros do interior geralmente é mais difícil de encontrar, apesar de ter, mas é muito mais difícil, certo? Então vamos falar sobre um pouco sobre isso aí. Então, a China, civilização chinesa, né, no nosso mapa mental, ela se enquadra aí. Depois da gente trabalhar com a Mesopotâmia, trabalhar sobre o Egito, né? Os fenícios a gente não trabalhou e os hebreus também não, e trabalhamos um pouco sobre a Núbia, né? Civilização aí, Núbia é o reino de Kush, né? Não trabalhamos sobre a civilização hindu, também que é uma civilização muito antiga, né? Que faz parte desse Oriente Antigo, né? Dessas civilizações do Oriente Antigo. E os persas também não trabalhamos, né? Vamos trabalhar os persas aí mais para frente com as guerras greco-pérsicas, né? Relacionadas à Grécia. Então, tratando sobre a China e a civilização chinesa, né? Nós vamos para os primórdios da China, no chamado período Neolítico, né? O Neolítico da China, que faz ligação com o período Neolítico, né? Que nós vivemos, nós vimos lá, né, na pré-história, né? Só para revisar esse período, o Neolítico, né? Quais são as características dele? A questão da idade da pedra polida, né? A nova idade da pedra polida, onde houve o aumento, né, de volume de chuvas e de degelos, encheu-se os lagos e muitos animais desapareceram, né? Os grupos humanos começaram a cultivar os alimentos, chamados de Revolução Neolítica, e o surgimento de primeiros núcleos urbanos, né? Com a divisão de tarefas entre homem e mulher, a invenção da roda em mais ou menos 3000 a.C., a evolução dos sistemas desenvolvidos pelos homens, né? A produção de novos instrumentos de trabalho, a gente vai ver isso que a China, naquele período, no Neolítico lá, ela vai ter sua tecnologia também, certo? A arte, ela vai se tornar mais complexa com a invenção da cerâmica, né? O homem ele vai começar a trabalhar as ferramentas e conseguinte, ele vai trabalhar também é, esses artefatos que vão ajudar ele no dia a dia, né? Tanto o homem quanto a mulher. Mais a mulher do que o homem, né? Porque o homem ele vai sair para caçar e a mulher que vai ficar em casa, né? Fazendo a comida e cuidando da casa, né? Da moradia deles, certo? No fim desse neolítico, o homem vai começar a aprender a usar o cobre, vai haver a cooperação entre todos, mas em certo momento, né? As comunidades elas vão ter a ideia de surgir tribos e líderes para comandar essas comunidades, né?
Então, nesse período aí, a gente vai ter as civilizações fluviais, que a gente já estudou, e o início da centralização do poder, que vai ser, né, aquela centralização comandada pelo o faraó, que era teocrático, que tinha poder político e religioso também, né. Nesse momento também a gente vai ter o desenvolvimento, início de desenvolvimento do comércio entre grupos e o desenvolvimento da escravidão em certas civilizações, né. Então, voltando lá para a China, né, como eu disse, voltando lá para o Neolítico da China, né, que está ligado, né, nos primórdios desse Neolítico, essa civilização, deixa eu apagar aqui que está errado aqui, né, essa civilização vai ser a mais antiga do mundo, né, tão quanto a Mesopotâmia também, certo, com mais ou menos 5.000 antes de Cristo, certo, uma economia em que começou a se trabalhar usando o solo, também como as civilizações do Crescente Fértil, né, aquela região do Egito, Mesopotâmia e outras civilizações ali, né. Só que eles utilizavam o solo, né, amarelo, certo? O solo que eles tinham lá era um solo amarelo. E esses solos também se trabalhava com os cereais, certo? Em 3000 a.C., eles vão iniciar a criação de animais, né? Claro que a gente já vai ter aí um período já de domesticação de animais, né? E aí eles vão começar a fazer a criação de animais e o plantio de arroz, né? Que falar em arroz também, né? O arroz também é bastante caro e a gente tem que poupar o arroz, porque segundo os jornais, né, atuais, houve uma queda da produção no Brasil e esse arroz que a gente tem aqui não vai dar para todo mundo. O preço do arroz vai subir, né? Tá vindo de fora, arroz inclusive lá da China, certo? Arroz de outros lugares aí, certo? Então vamos economizar o arroz aí, viu, minha gente? Voltando aqui, o produto principal, né, atualmente de exportação que eles têm, né? E aí vai surgir duas culturas aí que a gente vai encontrar a partir da página 97 do livro de vocês aí, que é a cultura Yangshan e Longshan. Que nome é esse, professor? Yangshan e Longshan, certo? Essas culturas aí vão ser os nomes dados à produção de cerâmica produzida, certo? Uma cerâmica bem peculiar que eles vão ser peritos nessa produção da cerâmica, né? Vai ser uma cerâmica bem feita e uma cerâmica produzida para preparo de alimentos e, consequentemente, claro, né, o transporte de água que vai ver nesses rios para a gente trabalhar, certo? A cultura Yangshan e Longshan, ela vai denominar a partir da cerâmica, como eu já disse, né? A Longshan vai ser a primeira, né, em que essas escavações arqueológicas feitas no Vale do Rio Amarelo, né, revela que mais ou menos por 2000, mais ou menos 2000 a.C., as aldeias chinesas eram grandes e numerosas já, certo? Muitos dos vestígios que são encontrados na arqueologia, e a gente já viu, né, e vai ver em outros períodos, em outros estudos, escavações, eles são feitos através da cerâmica, né, porque resiste ao tempo. Além do esqueletos, né, e pinturas, temos também a cerâmica também, certo? E a cultura Yangshan ela vai ser identificada por vasos de cerâmica pintada. No caso, o Longshan é esse vaso da direita e o Yangshan o vaso da esquerda, certo? Ok. Então vamos voltar lá, né? Falamos sobre o primórdios e agora nós vamos falar sobre o primeiro império, né? O primeiro império, o que foi que aconteceu nesse primeiro império aí da China? É onde vai ser a formação da sociedade chinesa, certo? Uma luta de principados independentes, né? Como a gente também teve no Egito também o imperador que unificou lá o Menes, né? A gente também vai ter o príncipe de Qin que vai unificar o território e vai padronizar a moeda, vai padronizar a escrita, né? Com
essa unificação desses principados independentes, né? Príncipes, 7 príncipes independentes que existiam nessa região. O rio ele vai dar o comércio, vai dar os alimentos, cada grupo vai se formar, vai ter os líderes, esses líderes vão se tornar em principados e esses principados eles vão ser unificados pelos príncipes de Qin, certo? Então ele vai começar aí algumas das contribuições desse primeiro império, vai ser o início da construção da muralha da China contra invasores, né? Claro que ele vai querer unificar o império, ele vai ter que ter todo o domínio sobre o seu controle, né? E uma coisa interessante que a China vai ter, ela vai nesse primeiro império, ele vai introduzir, né, o Xin Huangdi, né, o príncipe de Qin, ele vai introduzir concursos públicos no governo, porque como tinha muitas pessoas que tomavam conta dos cargos públicos naquela época já, com os principados, eles vão ter que fazer um concurso para que as pessoas possam liderar, né, instituições que não são as instituições que a gente tem hoje, mas os lugares que existiam na China. E aí o que vai acontecer? O Xin Huangdi, né, o primeiro imperador, ele vai morrer. E aí quem vai assumir vai ser seu filho, né, Liu Bang. Nesse governo, né, ele vai desenvolver o exército, vai instituir uma língua chamada mandarim, né, que vai ser utilizada até hoje, certo, com algumas adaptações, e também ele vai expandir o território a oeste, a nordeste e ao norte da China, certo, acabando com alguns impérios, como o caso o império de Xiongnu, certo. Nesse período aí, né, mais para frente um pouco, vai existir rotas para o ocidente via terrestre, certo? Roma, que a gente vai estudar mais para frente, né? Ela já vai ter aí já uma rota, né? A rota da seda, em que a gente pode encontrar no livro de vocês aí na página 99 do livro, em que, né, de Damasco e Tarso, lá perto do Mar Negro, a gente vai chegar até, né, o território chinês, passando por alguns aí territórios como a Pérsia e o Tibete também, certo? Nessa dinastia Han aí, ele vai desenvolver a siderurgia, certo? Lembra aí que a gente já está já próximo, né, de 1000 antes de Cristo. Então, essa fundição do ferro e também, né, de outros metais, ela vai estar desenvolvida, né? Vai ter um gosto pela arte e educação, né? E aí algumas invenções, né, com essa educação, esses concursos públicos e esse desenvolvimento tecnológico vai fazer com que se crie ferramentas, né, importantes não só para os chineses como para nossa civilização em geral, que vai ser, por exemplo, o papel, né? O papel é uma invenção chinesa desse período, né? O moinho também, movido a água, né, que vai ser utilizado em todo o mundo, né, como forma de força motor, né, hidráulica, e o carrinho de mão também, certo? Antes do próprio carro chegar, né, o carro movido a motor, o carro de mão ele já vai existir aí, certo? Ele vai fazer a instituição de concursos, né, como eu já falei, do sistema para o serviço público, mas essa dinastia ela vai chegar ao fim em 220 a.C. Por quê? Porque vai haver descentralização do poder, né, desse imperador e invasões de outros povos, certo? Além de desastres naturais que apoiam a ideia popular do imperador ter e o imperador vai perder a, o poder, né, de mandato do céu. E aí quem vai subir vai ser o Sui Tang, certo? Essas invenções técnicas aí vocês podem observar aí na página 99 e 100, ok, do livro. Então, os Sui Tang eles vão subir ao poder, né? E aí eles vão ter algumas consequências para a sociedade, para o governo, né? O que? Organização da sociedade, né, e do governo, e no jurídico também, com relação às leis,
que vão existir na época, certo? Organização das cidades e canais navegáveis para que as pessoas pudessem sair de um lado para o outro fazendo seu comércio, né, com seus barquinhos, certo? Vai ter uma distribuição equitativa de terras e lotes para as famílias, né? Reorganização dos exércitos e cavalarias e milícias do estado, certo? Como é que vai ser essa sociedade no Suitang? Ela vai ser comandada pelos mandarins. Alguém ouviu falar em mandarins aí? Que eram os mandarins? Mandarins eram homens ricos do campo, certo? Então, como eu estava falando, né, esses mandarins eram homens ricos do campo, né, mercadores e que praticavam comércio para a Europa na rota da seda e com a cerâmica que vendia, né? Não só a seda que vem lá, né, da China, que é bastante cobiçada no mundo até hoje, como a cerâmica também, né? As porcelanas e os vasos chineses são os mais caros do mundo. Se não for o mais caro, um dos mais caros, né? Então, nessa sociedade se criaram núcleos urbanos, né, que trabalhavam artesãos, trabalhavam-se trabalhadores especializados, né, com tanta tecnologia e desenvolvimento, né, com educação, mas também tinha os escravizados da guerra, né, camponeses que trabalhavam no campo, né, um número numeroso, e que trabalhavam nas plantações, fazendo as colheitas aí do arroz, né, do produto aí que eu já falei na estante, que é o painço, né, que eu não falei, desculpe, mas que a gente utiliza muito, né, por exemplo, o painço, que é para preparo de pão, né, e a questão de alimentação de passarinhos também, né, quem gosta de criar passarinho usa muito o painço. Como a gente só tem uma aula, né, 40 minutos aí, essa vai ser a nossa aula de hoje, né? No próximo momento que a gente tiver, daqui a 15 dias, a gente vai trabalhar aí com a questão, né, do budismo, né? A gente vai trabalhar com a dinastia Song, a gente vai trabalhar com a filosofia, a religião, a medicina, né? Vamos trabalhar sobre a dinastia Tang também, né? E algumas atualidades da China, né? Vou deixar um vídeo aí sobre a atualidade da China, mais ainda do que para a pandemia, né? Se trabalha muito a pandemia porque a China exportou o vírus do coronavírus, taranã, taranã. Mas a China não é só isso, né? Existe, claro, existem coisas assim que culturalmente a China é muito diferente da gente. Tanto por ser nós sermos ocidentais, eles serem orientais, mas a cultura na alimentação, nas roupas, na tradição, né, na música, em diversos aspectos, né? Tem muita coisa diferente da gente, mas tem coisas parecidas, né? Então, produtos que a gente utiliza que vem da China são coisas parecidas, né? Tecnologias que a gente utiliza, que a gente utiliza no dia a dia, são as invenções da China. E a gente não pode dizer que pode excluir todo esse processo, né? Deixar de utilizar essas coisas porque são coisas que são geniais, né? Tem coisas que vêm de lá da China que contemplam até nosso dia a dia, facilitam, né? Compras que nós fazemos vêm de lá da China, produtos, né, em geral, celular, notebook, né, eletrônicos, roupas, diversas coisas que tem, certo? Então por hoje a gente fica por aí. Na próxima aula eu vou tratar sobre esses outros tópicos, certo? Vou deixar uma lista de questões no Forms para que vocês possam já trabalhar sobre esses aspectos aí da cultura Yangshan, Longshan, a dinastia Han, o primeiro império chinês, o Sui Tang, né, e esses avanços técnicos que existem e foram os chineses que criaram. Até mais, até a próxima semana.